ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Hoje é dia 17, está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio, também pela internet, no site www.radio.ufg.br. Você ainda pode acompanhar nossa programação pela Rádio Universitária, pelo aplicativo Minha UFG. Servidores municipais de Goiânia aprovam um indicativo de greve geral. A Assembleia foi hoje pela manhã. E para falar mais sobre esse assunto, está na linha conosco o presidente do Sind Goiânia, que é o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Goiânia, o Ronaldo Gonzaga dos Santos. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, Isaura. Boa noite a todos os ouvintes. Então, Ronaldo, vocês aprovaram hoje cedo, né, um indicativo de greve. Quando é que começa essa paralisação? Isaura, hoje, por volta das 9 horas da manhã, foi aprovado com unanimidade por todos os servidores que compareceram à Assembleia o indicativo de greve. Porém, o líder do prefeito, o vereador Tiãozinho Porto, esteve na Assembleia e se comprometeu a falar com o prefeito, irá conseguir uma audiência com o prefeito para que se tome alguma decisão até o fim dessa semana. Caso não seja feito, nós interrompemos a Assembleia para retornar dia 26. Já, se não houver nenhuma posição da prefeitura, já voltaremos em greve, dia 26. Sim, quais serviços podem ser paralisados? Todos, porque o Sind Goiânia é um sindicato que representa todas as categorias do município de Goiânia. Educação, segurança pública, saúde, administrativo, CEINFRA, todas as secretarias. Uhum. Os servidores da saúde, então, educação, podem parar, então, a partir da semana que vem? A partir do dia 26. Inclusive, esses serviços aí que são considerados essenciais, também eles podem paralisar? Sim. Só que tem que respeitar a questão dos 30%, que é lei. 30% dos servidores têm que estar trabalhando. Uhum. E o sindicato, então, aglomera várias categorias, né? Tem servidor da saúde, educação. Em linhas gerais, quais são as principais reivindicações? As principais reivindicações são a database, né, que vai para o segundo ano, que não foi paga. São 14 mil progressões paradas. O piso salarial dos professores, 30% do pessoal do administrativo da educação, a questão dos EPIs, o plano de carreira dos motoristas, são uma das principais demandas. E o prefeito já sinalizou que vai sentar para negociar com os servidores? Até o momento, não. Nós já tivemos sentado com o prefeito por várias ocasiões, só que o prefeito não sinalizou, entendeu? Ele faz a reunião, chegou a fazer alguns compromissos, mas só que não cumpriu, entendeu? Aí, devido a essa questão, que a gente mobilizou a categoria para que se defina por greve ou não, por uma paralisação ou não. Mas até o momento não temos nenhuma sinalização por parte do prefeito, não. Tá. E está prevista alguma mobilização, algum tipo de manifestação para esses próximos dias? Não. Agora o que nós queremos é sentar com o prefeito para ter alguma definição por parte dessa administração. Caso o prefeito não atenda as reivindicações, provavelmente a partir do dia 26 já vamos começar com a paralisação. Já ficou definido em Assembleia. Lembrando que quem define a Assembleia não é eu, presidente. Sim. E sim toda a categoria, todos os servidores que estavam presentes. Então tá certo, nós conversamos com o Ronaldo Gonzaga, ele é presidente do Sind Goiânia, que é o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Goiânia. Ronaldo, obrigado por falar com a gente aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite, agora são 6h06. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize.
Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, foi convocado por vereadores para prestar depoimento na Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na saúde pública de Goiânia. O pedido foi feito pelo vereador Paulo Daer, do DEM. O depoimento está previsto para as 8h30 da manhã da próxima sexta-feira, dia 20, na sala das comissões da Câmara. E a Comissão Especial de Investigação das Irregularidades na Saúde cobra fornecimento de informações pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A secretária da pasta, Fátima Murier, alega que está seguindo orientações da Procuradoria Jurídica do município ao fornecer apenas informações relativas à matéria apurada pela SEI. O repórter estagiário Lucas Polinário conversou com a secretária municipal de saúde e a gente vai ouvir essa conversa agora. A secretária de Saúde da capital, Fátima Murier, disse que, ao contrário que afirma a comissão de inquérito, a secretaria tem apresentado todas as informações e documentos solicitados, mas que, a partir de agora, só irá repassar as informações sobre os temas e período que justificaram a criação da SEI. A Procuradoria da Prefeitura entendeu que nós deveríamos, a partir de agora, nos ater ao objeto da SEI. Eles podem, sim, solicitar qualquer informação, não pela SEI. Então, pelo objeto da SEI, nós vamos prestar todo e qualquer esclarecimento. Sobre o problema de falta de UTI na capital, a secretária disse que, em muitos casos, o que falta é a pactuação, uma espécie de contrato das prefeituras do interior para a utilização dos leitos. Se a gente abre a fila de solicitações para internação de UTI, nós vemos lá que a maior parte dessa fila não são pacientes que deveriam estar solicitando a Goiânia, porque não há pactuação com Goiânia. Eles deveriam estar solicitando as unidades das suas cidades polo ou mais próximas, não a Goiânia. No ano passado, no relatório que já foi entregue, já é oficial, nós conseguimos garantir acesso mais de 1.000 pacientes a mais do que nos anos anteriores. Sobre as dívidas com prestadores de serviço e fornecedores, a Secretaria de Saúde disse que será feito um cronograma para pagamento até o fim da atual gestão. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta segunda-feira um novo boletim epidemiológico que mostra que o número de mortes provocadas pelo vírus influenza H1N1 subiu para 13 em Goiás. São 5 mortes a mais do que o registrado no boletim anterior. A quantidade de casos de pessoas diagnosticadas com a doença no estado também aumentou, passando de 63 para 92 pessoas. 3 cidades tiveram mortes registradas no último boletim. Rio Verde, com 2 mortes, Morrinhos, com 1 morte, e Anápolis, com 1 morte também. Goiânia registrou mais 1 morte, passando a ter 5 óbitos confirmados. As outras ocorrências foram em Jaupaci, com um caso, e Hidrolândia, com outro caso, e 2 mortes em Trindade. Entre esses casos, 5 vítimas são homens e 8 mulheres. 3 deles eram idosos, outros 3 tinham entre 50 e 59 anos, 5 pessoas tinham entre 40 e 49 e outros 2 eram adultos de 30 a 39 anos. A campanha de vacinação contra o vírus H1N1 no estado de Goiás foi antecipada e teve início no dia 13. Até o dia 20, os postos de vacinação atenderão idosos, profissionais de saúde e doentes crônicos. A partir do dia 23, gestantes, mães em resguardo, no pós-parto e crianças de 6 meses a 5 anos também poderão buscar pela vacina nos postos de vacinação das cidades goianas. A vacinação para professores será liberada no próximo dia 30 e o dia D será no dia 12 de maio. E com suspeita de H1N1 e grávida, uma criança de 11 anos foi internada na unidade de terapia intensiva
do Hospital Materno Infantil em Goiânia. Segundo a unidade, a criança é de Séries e foi admitida no último sábado, dia 14, com febre e falta de ar. Com 28 semanas de gravidez, o quadro da criança é estável. Ela foi encaminhada para um leito de isolamento, onde está sendo medicada. Agora são 6 horas e 12 minutos. Estamos apresentando Jornal das 6. Pesquisa do Procon Goiás revela que preços de medicamentos genéricos podem variar até 600%. O levantamento foi feito no período de 2 de abril a 16 de abril. E para saber mais detalhes sobre esse assunto, vamos conversar agora por telefone com o Gleidson Tomás, que é gerente de cálculo do Procon Goiás. Boa noite, Gleidson. Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. É uma satisfação falar com vocês. Então, Gleidson, vamos começar explicando aí para o nosso ouvinte, né? Quem que autoriza aumento de preço de medicamento aqui no Brasil? Bom, somente o governo federal. Então, existe um leque de medicamentos, aproximadamente 19 mil medicamentos que são controlados pelo governo. Então, todo mês de março, no caso desse último reajuste, ocorreu no dia 31 de março, os reajustes eles são diferenciados em 3 categorias. Então, o reajuste deste ano, autorizado pelo governo, ele variou de 2,09% até 2,84%. Então, ou seja, esses percentuais eles estão abaixo da inflação oficial acumulada nesse mesmo período. Então, tem essa diferenciação dos percentuais justamente para auxiliar o consumidor. Por exemplo, os medicamentos que têm uma maior quantidade de laboratórios que fabricam, então, ou seja, tem uma maior concorrência entre eles, então o reajuste ele é maior, no caso chega a esses 2,84%. E aqueles medicamentos que tem pouca concorrência, ou às vezes nenhuma concorrência, que é fabricado por um único laboratório, justamente para que não haja abuso por parte desse fabricante, o reajuste aplicado nesse tipo de medicamento é o menor, no caso de 2,09%. Então, por isso que quando o governo anuncia algum reajuste, ele fala o mínimo e o máximo, justamente por causa dessa diferenciação que tem nas classes dos medicamentos. Sim, e o Procon Goiás, né, visitou entre os dias 2 e 16 de abril, foram 17 drogarias, né, em várias regiões de Goiânia. Que tipo de remédios foram pesquisados, Gleidson? Aproximadamente 66 medicamentos que foram pesquisados, aqueles mais comuns. Só antes da gente falar dessa variação, deixa eu só citar, antes que eu acabe me esquecendo, esses percentuais de reajuste que o governo federal ele autoriza, é bom que a gente ressalte, porque geralmente chega consumidores no Procon, porque está acostumado, principalmente aqueles consumidores que utilizam medicamentos de uso contínuo, então ele está habituado com aquele valor que é pago mensalmente. Então, muitas vezes, ele escuta esse anúncio desse reajuste de 2,8% e, de repente, ele percebe que, de acordo com aqueles valores que ele estava adquirindo o medicamento, o reajuste chegou a 10%, 15%, 20%. Então, é bom que a gente explique o seguinte, esses percentuais que o governo federal autoriza, ele é aplicado no preço máximo ao consumidor, que é o PMC. Todo medicamento, esses 19 mil medicamentos que são controlados pelo governo, todos eles têm um preço máximo. Então, esses percentuais de reajuste é aplicado nele. Então, por exemplo, o consumidor que está acostumado a comprar, por exemplo, o propranolol, que é um medicamento para pressão, ele está acostumado a pagar R$10. Só que o preço máximo ao consumidor dele é de R$20. Então, ainda que a drogaria eleve esse valor de 10 para R$15, aparentemente aí um aumento de 50%, ainda assim eles estão abaixo do preço máximo ao consumidor. Por isso que às vezes dá essa falsa impressão para o consumidor de que o reajuste que a drogaria aplicou está acima do permitido pelo governo federal. Então, para que seja bem explicado isso daí. Agora, com relação à sua pergunta, essas variações que chegou aí até 600% nos medicamentos genéricos, é justamente por causa dessa explicação. Esses medicamentos genéricos, eles têm uma maior quantidade de laboratórios que fabricam, e ainda que eles tenham um preço máximo que tem que ser obedecido, esses valores, eles são praticados abaixo desse preço máximo. Então, por isso que nós encontramos esse medicamento aqui, por exemplo, de R$1,79, chegando a custar até R$12,54. Então, o que o consumidor precisa fazer mesmo é pesquisar. E ainda que ele vá nas drogarias da mesma rede, ele tem que também fazer comparação, porque mesmo se tratando da mesma rede, também há diferenciação nos preços.
Uhum. É só para a gente registrar aqui, Gleidson, essa tabela já está disponível no site do PROCON? Sim, está disponível no site do PROCON, www.procon.go.gov.br, com a relação dos 66 medicamentos pesquisados, tanto os medicamentos genéricos como os medicamentos de referência e o endereço de cada um dos estabelecimentos das drogarias que foram visitadas. Então tá certo. Obrigada por falar com a gente aqui, Gleidson. Gleidson Tomás é gerente de cálculo do PROCON Goiás e sempre participa com a gente aqui na Rádio Universitária. Obrigada, boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Um abraço. Agora são 6h18. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Estamos apresentando Jornal das 6. Desde a semana passada, a Caixa Econômica Federal deixou de emitir o CPF. Saiba como conseguir o documento na reportagem da estagiária Yasmin Santos. Vamos ouvir. A Caixa Econômica Federal deixou de emitir CPFs na semana passada. A medida foi tomada após a suspensão do convênio entre o banco e a Receita Federal. O analista tributário José Alves Pessoa, chefe do ECAC, Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal em Goiânia, explica quais os canais abertos para a emissão do CPF. Tem os Correios, né, e Banco do Brasil. E também o VaptVupt faz, em algumas situações, ele consegue fazer já conclusivo também. Dá para fazer também cadastro online? Só se for maior de 18 anos já com título de eleitor. Nesse caso, ele tem a confirmação dos dados com cadastro externo lá do Tribunal Regional Eleitoral. Se não tiver o título, não é possível, não. Aí teria que fazer a conclusão perante a Receita Federal. A emissão do CPF é gratuita nas unidades do VaptVupt, mas uma taxa de R$ 7,00 pode ser cobrada, caso o cadastro seja feito nas unidades conveniadas dos Correios ou no Banco do Brasil. De acordo com o analista tributário José Alves Pessoa, desde 2016, todos os recém-nascidos já ganham um número de CPF no cartório, junto com a certidão de nascimento. Já a partir de 2016, para cada certidão de nascimento, o próprio cartório já gera o CPF. Ele já sai com a certidão de nascimento e o próprio cartório mesmo já tem o convênio com a Receita para gerar o número de CPF e inserir na certidão de nascimento. José Alves Pessoa explica para a gente para que serve o documento. O CPF é utilizado junto com transações bancárias, geralmente o banco exige hoje para fazer qualquer abertura de crédito, exige o CPF. Ultimamente, escolas também estão exigindo o CPF para fazer matrícula, creches. O Receita Federal, no caso, também exigiu a partir desse ano de 2018, na declaração do imposto de renda, que aquelas pessoas que forem declaradas como dependentes, acima de 8 anos, é obrigatório também constar o número do CPF. Yasmin Santos para o Jornal das 6. Estamos apresentando Jornal das 6. Hoje, dia 17 de abril, completa 22 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Um grupo de sem-terra foi atacado por policiais militares na ocasião. O ataque terminou com 19 camponeses mortos e o fato repercutiu internacionalmente. Na época, o professor Pedro Wilson era vereador e presidia a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Goiânia. Ele esteve em Eldorado dos Carajás no dia do acontecimento. E é com ele que nós vamos conversar agora aqui no Jornal das 6. Boa noite, Pedro Wilson, tudo bem? Alô? Boa noite, tudo bom, Pedro Wilson? Pedro Wilson, podia aumentar o som, tá? É um prazer falar com você, Isaura. Prazer parabéns é nosso. Parabéns pelo trabalho da Rádio Universitária da UFG, parabéns a Márcia, a você, a Rodrigo, a toda a equipe aí que leva uma opinião sobre o que aconteceu no Brasil, principalmente em Eldorado dos Carajás, dia 17 de abril de 1996. Pois é, o senhor esteve, né, no local, nas horas seguintes do massacre. O que o senhor presenciou lá? Sim, assim que a gente assistiu o drama, né, foi todo... nós conseguimos um avião especial que levou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado, né? Eu representava a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Era
dirigente da Comissão de Direitos Humanos, mais os senadores Supricila Cerda e Paulo Paim, que ainda é senador, que era também representante da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, mais o deputado Nilmar Miranda, mais o fotógrafo, depois houve uma exposição, inclusive internacional, Sebastião Salgado, que fez a fotografia do episódio relatando o drama do movimento camponês e principalmente dos trabalhadores de Eldorado de Carajás, na Curva do Oeste, logo num massacre verdadeiro, inclusive fotografado, está hoje a fotografia na internet aí, mostrando que não se deu chance a 19 trabalhadores que morreram no dia do massacre, mais 2 que estavam baleados e acabaram falecendo, trazendo uma celeuma muito forte no Brasil e no mundo todo da luta da reforma agrária e o massacre dos camponeses pobres de Eldorado de Carajás. Então, grande parte dos moradores do acampamento eram mulheres e crianças, né? E naquele dia acontecia um protesto do Sem Terra. O que eles reivindicavam especificamente? Tinha uma área de terra lá que não tinha propriedade propriamente dita. Naquela época havia muita grilagem, quer dizer, tomada de terra do Estado, né, dada a omissão do governador Almir, né, que não preocupava. Inclusive, ele não deu a ordem direta, mas ele era o governador, o secretário deu uma ordem, o comandante da polícia, Coronel Pantoja, né, avançou de Curionópolis para Eldorado de Carajás e massacrou, e dezenas de soldados que participaram, nenhum soldado ao coronel foram realmente punidos com esse crime bárbaro de pessoas que queriam a terra para produzir. Você sabe que 2/3 da produção da mesa brasileira, pobre ou rica, vem do trabalho da agricultura familiar, dos assentamentos, da pequena propriedade, enfim, desses milhares e milhares de brasileiros que saíram do Centro-Sul. Tinha muita gente de Goiás lá, tinha muita gente do Nordeste, à procura de terra para viver, porque os 2 símbolos da vida no planeta Terra, né, no planeta azul, chama-se terra e água. E eles queriam terra num lugar que tinha muita terra, e naquela época estava se concluindo a Transamazônica, que saía, né, aqui do norte de Goiás, hoje Tocantins, e ia até Altamira, já na fronteira lá com o rio Tapajós, com o Amazonas. Pedro Wilson, esse fato repercutiu, né, internacionalmente pela brutalidade com que as vítimas foram mortas, a tiros, golpes de facão, foice, e também pela impunidade, né? Como você falou, e até hoje ninguém foi responsabilizado por esses crimes? Não, e repercutiu por 2 coisas, né? Primeiro, o ato brutal, né, violento, de súbito, sem dar chance nenhuma. Os camponeses não tiveram chance nem de revigorar, o que estava lá? Nós vimos lá o pessoal recolhendo. Era foice, facão, machado, cutelo, né? Esses instrumentos do trabalhador rural. E mais ainda, né? O fato brutal, e ainda, quer dizer, depois a maioria dos corpos foram para Belém para ser identificado e depois retornou. Isso tornou uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que andou no mundo todo. E ainda mais que não houve o inquérito ficou dividido, né, na Justiça Civil e na Justiça Militar do Pará, e acabou porque alguns foi condenado e liberado logo depois, como ocorreu também no caso da irmã Dorothy, que quase 10 anos depois, né, aconteceu também essa morte de uma lutadora pela reforma agrária. É a luta da reforma agrária, da terra democrática, participativa, é a luta do movimento sem terra, que hoje, inclusive, ocupa o INCRA, dada a política de não apoio a novos assentamentos rurais em Goiás. Então, só para a gente finalizar agora, né, a luta pela terra é uma das mais antigas no Brasil, não é? Atualmente, como é que você vê esse movimento? Bom, a luta do movimento sem terra, a luta da CPT, da FETAEG, a luta do movimento social rural e também urbano, né, é pela democratização da terra, o acesso à terra. Nós temos muita terra, mas tem uma devastação da Amazônia, tem uma devastação do Cerrado. O Cerrado está aí mais de 50% devastado, e ele é a caixa d'água
do mundo, não é só da América do Sul, não. Porque aqui é a água mais alta que tem no planeta Terra. E todo mundo sabe que a água é fundamental para a Terra produzir, né? Então, esse 17 de abril foi tão importante que o movimento camponês internacional da América Latina e mesmo da África, né, América Central e da África e da Ásia, numa reunião 5, 10 anos depois do massacre, tornaram o dia 17 de abril o Dia Internacional da Luta Camponesa, né? Então a luta continua para que a reforma agrária possa estabelecer que a terra não tem dono, que a água não tem dono, mas ela é de todo mundo. O acesso à terra e à água é fundamental para que as pessoas tenham vida digna de viver. Tá certo, nós conversamos com o professor Pedro Wilson. Muito obrigado por falar com a gente. Agradeço a vocês, Aura, parabéns você, o Rodrigo e a Márcia aí pela nossa querida rádio, lembrando sempre do grande estimulador da Rádio Universitária, o jornalista Vilmar Alves, né? Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, obrigado por falar com a gente e boa noite. Até logo. Agora são 6h28. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na tarde de hoje receber a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de justiça. Com isso, o senador será transformado em réu pela primeira vez. Por unanimidade, os 5 ministros da turma, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, admitiram a abertura de processo por corrupção e por 4-1 por obstrução de justiça. Nesse caso, o único voto contrário foi de Alexandre de Moraes. Com a aceitação dessa denúncia, Aécio Neves passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar a acusação com provas novas. E junto com o parlamentar foram denunciados também pela PGR e responderão como réus a irmã dele, Andréia Neves da Cunha, o primo Frederico Pacheco e Mederson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella do MDB de Minas Gerais, todos por corrupção. Aécio Neves foi acusado em junho do ano passado, em denúncia da Procuradoria-Geral da República, de pedir propina de 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JF, em troca de favores políticos, e também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. E com essa notícia, a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, dia 17 de abril de 2018. Apoio técnico foi de Sandro Alves e Clóvis Henrique. Nós agradecemos os trabalhos dos dois. A todos, boa noite e obrigada pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. ZYH 754, 870 kHz, AM.